Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu separei os 9 maiores tipos de erros que você pode encontrar utilizando o Excel com as suas fórmulas e funções. No seu dia a dia, você vai encontrar vários tipos de erros. Então, eu listei aqui esses que são mais importantes, que acontecem mais no dia a dia e também como você pode resolver isso de forma simples e prática. Então, vamos acompanhar as 9 dicas. Erro valor acontece quando a operação ou tipo de argumento é inválido. Ou seja, você quer fazer alguma soma que não faz muito sentido. Por exemplo, aqui. Eu quero somar o carro aqui com o número 4. Ele vai dar um valor. Ou seja, tem uma coisa errada aí com a sua fórmula ou sua função e você precisa ajustar aí o padrão de informação que você quer colocar dentro dessa célula para que ela consiga fazer aí essa conta. Ou então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma soma desse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Vai dar valor também, porque eu não tenho nenhum caractere aqui, não tenho nenhum texto, aparentemente, mas eu tenho um espaço. Então, isso também pode estar acontecendo. Se você baixa essas informações de um sistema, por exemplo, e esse sistema tem alguns caracteres estranhos quando você exporta para o Excel, isso aqui pode acontecer também. Então, pronto. Aqui ele está formatado como data, posso colocar aqui como geral e ele mostra direitinho para a gente. Ref, a célula de referência foi deletada ou a busca da célula não é válida. Isso aqui acontece quando você deleta informações de busca da sua planilha e tem uma função aí vinculada e ele perde essa referência. Ou seja, eu vou exemplificar aqui também. Então, eu vou colocar alguns números aqui do ladinho e eu vou fazer aqui embaixo uma soma. Então, eu quero esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Beleza. Tá funcionando, tá tudo rodando, tudo certinho. Aí eu venho aqui e deleto essa linha. Pronto, ele já ficou um ref aqui. Então, significa que você deletou uma coisa importante da sua célula e olha só, ele perdeu a referência, então você não tem mais aquela célula. Aqui no meu caso eu posso fazer Ctrl Z, mas se você tem uma planilha que você acabou deletando algo importante, é bom que você tenha um backup aí dessa planilha, ou então você consiga falar com a pessoa de novo, ou ter esse arquivo aí antigo para conseguir esses valores e ajustar sua planilha novamente. O erro de hashtag, ou então cerquilhado, coloquei aqui em cima, e ele acontece em duas situações. Quando você tem um valor que ele tá grande para o espaço que ele tá, ou então você está fazendo uma conta que tem uma data aí ou hora que fica negativa. Então, assim, nosso primeiro exemplo vou colocar alguns números aqui dentro da célula, vou dar Enter aqui, e agora vou formatar isso como moeda. Olha só, ficou cerquilhado aqui, então o que eu posso fazer? Se eu diminuir, ele vai continuar dando erro aqui, agora se eu aumentar, ele vai ajustar aqui o tamanho da minha coluna e vai aparecer os números. Então, dependendo de como você ajusta essa coluna, ele vai aparecer ou não. Lembrando que você pode puxar aqui ou então dar 2 cliques e ele vai se ajustar certinho. Outro erro que pode acontecer aqui é você colocar, por exemplo, eu comecei a trabalhar às 10 da noite nesse projeto e encerrei à 1 da manhã. Se você for fazer o final menos o inicial aqui, ele também vai dar esse erro, porque a data final ela tá menor do que a data inicial. Então aqui o ideal seria você colocar, por exemplo, eu comecei ontem, dia 23/12 aqui, eu comecei ontem às 10 da noite e eu encerrei o meu trabalho hoje às 1 da manhã. Então agora se eu fizer a conta aqui, um menos o outro, e formatar isso aqui como hora, aqui em cima, pronto. Agora eu tenho isso aqui corrigido. Erro num no Excel acontece quando ele precisa retornar um número muito grande de caracteres, ali mais de 308 zeros, se você fizer alguma conta, e ele for retornar um número maior do que isso, pode dar problema. Se você estiver usando moeda e estiver fazendo muitos cálculos também em formato de moeda, ele também pode apresentar esse erro, dia negativo, e também se você utilizar alguns tipos de taxas. Então aqui dentro, como que eu vou simular para você esse tipo de problema? Eu tenho aqui a potência, por exemplo, 10, vou botar 1 só elevado a 5.000, por exemplo. Aqui, beleza. Aí se eu fizer, por exemplo, 10
elevado a 5.000, fizemos igual aqui na frente, ele dá o número. Por quê? Porque retornou um número muito grande de zeros, então ele apresenta esse tipo de problema. Ou então, se eu fizer igual ao dia e colocar aqui -1, por exemplo, pronto, ele dá erro também porque não tem dia negativo. A divisão por zero é justamente isso aqui que está acontecendo. Ele está dividindo algum valor que você tenha feito aí na sua planilha por zero. Então, por exemplo, se eu divido 5 por zero, ele apresenta esse problema aqui. Então, se você está fazendo, por exemplo, de uma célula vinculada a outra aqui, eu tenho aqui alguns valores, por exemplo, e aqui eu tenho que fazer uma divisão por algum número específico. Então, aqui eu tenho um número, aqui tem um número, aqui eu tenho zero. E aí, se eu fizer assim, esse daqui dividido por esse, beleza. Se eu puxar para todo mundo, ele vai dar um erro. Então, o jeito de não mostrar isso aqui é colocar se erro na frente, trazer o cara, ou então colocar aspas aqui, e aí ele não mostra o erro. Isso é um jeito de solucionar. Ou então você coloca 1 aqui e ele traz o 4, enfim, você pode adaptar para sua necessidade. O erro nome acontece quando uma palavra está sendo usada dentro de uma célula e ela não é uma fórmula. Então, ele vai apresentar esse erro te dizendo que você não está utilizando uma fórmula correta, você não está escrevendo essa fórmula corretamente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu tiver 7 aqui, ou seja, se eu tiver a nota 7 ou mais do que 7, então escreve para mim que essa pessoa está aprovada, ou então reprovada. Se eu der um Enter, ele vai mostrar nome aqui. Por quê? Porque eu preciso colocar texto aqui dentro, entre aspas. Então, tudo que não tem aspas, ele vai interpretar como uma fórmula nova, como uma função nova. Então, nesse caso aqui, se você quiser falar de texto, você tem que colocar entre aspas, certo? Então, se você fizer dessa forma aqui, ele vai corrigir para você e vai trazer. Agora, outra situação também que você pode encontrar é, por exemplo, escrever média dessa forma. Ele vai também dá erro porque não tem uma fórmula média sem acento. Então, é média com acento, dessa forma aqui, e aí ele já puxa uma função para você automaticamente aqui. Outra forma também, aí você vai me dizer, mas aqui, por exemplo, se eu criar um intervalo nomeado, por exemplo, eu vou conseguir chamar isso dentro de uma função. Exatamente. Então, aqui eu tenho a célula Samara, eu vou colocar aqui como teste a célula Samara, eu vou colocar um número aqui dentro. Aí eu venho aqui, escrevo Samara e aí eu dou um Enter. Pronto, aí ele funciona e aí não dá erro também. Erro nulo acontece quando as células não se cruzam. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, nessa minha seleção de dados, qual é o valor que cruza durante a minha seleção aqui. Nesse valor aqui tem que ser 14. Só que, se eu fizer esse mesmo raciocínio aqui num lugar vazio, ele vai trazer para nós o valor nulo, porque eu não tenho nenhum valor cortando essas duas seleções que eu fiz. Referência circular. Como que isso aqui acontece? Então, a célula que está sendo usada para mostrar o resultado total, ela está sendo inclusa no cálculo. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer a soma e eu vou somar todo mundo aqui, desde o E6 até o E9. Lembrando que eu estou fazendo a fórmula aqui na célula E9. E aí ele me dá esse aviso de que contém referência circular. Se eu der um OK aqui, ele já mostra para mim que tem um problema e tudo mais. Caso isso aqui não apareça para você, é que provavelmente essa parte aqui de fórmulas está aqui em habilitar cálculo iterativo. E aí ele acaba anulando esse tipo de erro, mas aí você fica sujeito a acreditar que está tudo certo. Então, é bom que ele te dê essa mensagem para que você consiga corrigir e pegar o range certo para fazer o seu cálculo. O erro não disponível é um dos mais conhecidos aqui, que eles mais acontecem, e de forma simples é que essa busca não está disponível. Então, assim, como que funciona isso aqui na prática? Eu vou buscar aqui o João, o Pedro e a Maria, por exemplo. Vou colocar aqui do ladinho e eu vou inserir aqui um nome no meio que é o Mário, por exemplo, sem acento mesmo. E aí eu vou fazer um PROC-V normal aqui, então procura o João para mim, aqui dentro dessa lista,
ponto e vírgula, traz a coluna 2, que é o valor, ponto e vírgula 0 para trazer o valor exato. Lembrando de fixar esse pessoal aqui, para que eles não saiam do lugar. Então, beleza, venho aqui e puxo para todo mundo. Vai dar um ND aqui me dizendo que o Mário não está na lista. É isso que acontece quando mostra o ND. Então, essa pessoa não está na sua base de dados. Ah, Samara, mas eu tenho aqui um problema que eu tenho o João está na base de dados. O que pode ter acontecido no seu João? Aqui, ó, espaço. Eu tenho o João aqui, eu estou vendo o João na minha base de dados, eu fiz o PROC-V no João e ele não está trazendo. Por quê? Porque tem um espaço aqui atrás. Então, dê uma olhada na sua base de dados. Se você tiver uma base de dados aqui cheia de espaço, que não está trazendo o nome de ninguém, faz o seguinte, igual arrumar, e aí passa esse arrumar aqui em todo mundo, e ele vai ajustar. Você faz Ctrl+C, aqui em cima cola os valores, e pronto, agora você tem todo mundo sem espaço. Se isso aqui não corrigir, provavelmente tem algum outro caractere ali dentro que precisa ser identificado e aí ajustado. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você curtiu essas dicas, se você realmente se sentiu ajudado por cada uma delas, ou uma só que seja, por favor, deixa aqui no comentário. Se você quer ver mais vídeos assim, deixa seu like, se inscreva no canal, me ajuda muito aqui no compartilhamento dos vídeos. E se você gosta de conteúdos assim, envia para os seus amigos, para que todo mundo tenha facilidade aí na hora de trabalhar com Excel. Te vejo no próximo vídeo. Até!